Bom, gente, a gente está aqui de volta para trazer um assunto muito importante que sempre vai cair numa prova de vocês quando se tratar de direito das sucessões, quando se tratar para a gente dividir a partilha ou pedir os quinhões hereditários que porventura venham a ser cobrados na avaliação de vocês. Então a gente tem que saber hoje quais são os requisitos do direito de representação e como ele ocorre, logo mais depois da vinheta. Se você é novo aqui no canal, eu não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, porque isso é muito importante para ajudar a gente a entender que vocês estão curtindo o nosso conteúdo e, consequentemente, o YouTube divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Então, deixa seu like, comente com suas dúvidas ou sugestões de tema e também ative o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo. Bom, o direito de representação nada mais é do que a exclusão, ou seja, a exceção àquela regra clássica da vocação hereditária de que o herdeiro mais próximo exclui o herdeiro mais remoto. O que isso quer dizer? Em nada tem a ver com afinidade afetiva, e sim com afinidade legal, lá da vocação hereditária, que primeiro são chamados os descendentes, o cônjuge, os ascendentes, para depois chamar os colaterais, que são irmãos, sobrinhos, tio-avós e ponto. E o direito de representação vem trazer sobre isso, né? Que é essa exceção à regra de que o herdeiro mais próximo exclui o herdeiro mais remoto. Então, nós vamos ter herdeiros de uma classe distinta concorrendo a uma mesma herança. Então, uma parte vai suceder por cabeça ou direito próprio e outra parte vai suceder por direito de representação ou estirpe. Interessante ressaltar que o direito de representação só ocorre na sucessão legítima, ou seja, na sucessão determinada pela lei. Se houver substituição testamentária, que é uma cláusula prevista em caso algum dos beneficiários do testamento não possa receber a herança, seja por qualquer motivo, a nomeação de uma outra pessoa já previamente estabelecida pelo autor da herança. E quando não tem essa cláusula, ocorre o direito de acrescer no testamento, que, já que não tem cláusula de substituição testamentária, vai ter o direito de acrescer, ou seja, aquela parte vai ser distribuída entre os demais herdeiros testamentários. A essência é essa, mas a gente vai ter uma aula só disso aqui. Então, os requisitos são mais de um herdeiro do mesmo grau ou mesma classe, ou seja, se houver simplesmente herdeiros da mesma classe do mesmo grau, a gente não vai estar falando do direito de representação. A gente vai estar falando do direito próprio, e aí cada um vai receber uma parte igual. No direito de representação pode acontecer que cada herdeiro receba uma parte igual, mas quase sempre haverá uma diferença aí nos quinhões hereditários. Então, o herdeiro tem que ser pré-morto ou excluído da sucessão. E o que isso quer dizer? Que aquele herdeiro, ele morreu antes do autor da herança, mas os seus descendentes poderão receber a parte que ele teria direito se vivo fosse na abertura da sucessão. Excluídos da sucessão quer dizer o quê? Que são aqueles herdeiros que foram considerados indignos ou simplesmente foram deserdados. E a penalidade para essa sanção, ela é pessoal, ou seja, não vai alcançar outras pessoas, no caso, os descendentes. Então, por exemplo, se Suzane von Richthofen tivesse deixado filhos na época que ela cometeu aquela atrocidade com os pais, a pena de indignidade dela não iria alcançar os seus filhos. Eles iriam receber a parte dela como se ela estivesse morta. Entretanto, ela jamais poderia administrar esse bem. Hoje, esse é o posicionamento. E o herdeiro pré-morto ou excluído da sucessão tem que ter deixado descendentes. Óbvio, para que seja representado, tem que ter descendentes. Então, simplesmente, se não houver descendentes, se o herdeiro for pré-morto, não vai haver direito de representação. Simplesmente, se for no caso, o pai que é o autor da herança, deixou 2 filhos, um desses filhos morre e não deixa descendentes, simplesmente o único herdeiro vai ser o filho que ficou vivo, receber a totalidade da herança por direito próprio. E nunca haverá direito de representação na linha ascendente. E isso quer dizer o quê? Que não existe direito de representação para pai, mãe, avó e por aí vai. Então, se a pessoa tem pais, mas infelizmente a mãe faleceu, mas essa mãe deixou
uma avó viva, né? Essa avó vai receber a parte que seria da mãe, já que o filho, já que ela é pré-morta, ou seja, ela morreu antes do filho, que agora é autor da herança. Não, quem vai receber a herança vai ser o pai em sua integralidade, caso esse filho não tenha deixado esposa ou demais descendentes. E na renúncia da herança? É possível sim existir a renúncia da herança, seja lá de forma tácita ou expressa, mas nesse caso, por causa do artigo 1811, não haverá direito de representação para o renunciante da herança. E agora a gente vai falar dos colaterais. Bom, é possível ter direito de representação entre os colaterais, mas ele só atinge, no caso, o irmão do autor da herança, caso esse irmão seja pré-morto, ou seja, morreu primeiro que o autor da herança e deixou descendentes. Mas se ele deixou netos, os netos serão chamados? Não, né? Então não vai ter direito de representação. Ele é limitado a essa circunstância, no caso ao sobrinho, né, propriamente dito. E caso tenha deixado outro tipo de descendente de uma outra classe, não vai existir. Então, o direito de representação dos colaterais diz respeito aos irmãos que porventura atingem os sobrinhos. Para ilustrar aqui melhor, a gente vai fazer 2 exemplos, então prestem atenção que é para fixar bastante o conteúdo na mente de vocês. Bom, voltando aqui, a gente vai fechar agora com esses exemplos para fixar o direito de representação de vocês. Maria é a autora da herança e deixou 1 milhão de patrimônio. Ela teve 2 filhas, Júlia e José. Só que Júlia morreu antes de Maria. Quem serão os herdeiros de Maria? Você vai ser apenas José? Nesse caso aqui, a gente tem que atentar que como Júlia morreu primeiro do que Maria, Júlia deixou Felipe e Otávio, que são netos de Maria e filhos de Júlia, que é uma herdeira pré-morta. Então, nesse caso, haverá direito de representação. José vai receber 500.000, 50%, né? E os outros 500.000 serão divididos entre Felipe e Otávio. Cada um vai receber 250.000 do quinhão hereditário, que seria de sua mãe se viva ela estivesse. Então, José vai herdar por cabeça e Felipe e Otávio herdam por estirpe ou direito de representação. Aqui nós vamos falar dos colaterais. Antônio também deixou 1 milhão de patrimônio, mas ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho, só deixou 2 irmãos, Augusto e Pedro. Acontece que Pedro morreu primeiro que Antônio. Isso quer dizer o quê? Que Augusto vai receber a herança toda sozinha? Não. Como Pedro morreu primeiro do que seu irmão Antônio e deixou 2 filhos que são sobrinhos, ou seja, são parentes colaterais de Antônio, Maria e João vão receber a parte que seria de Pedro, ou seja, o 500.000 de Pedro vai ser repartido entre eles 2. Então, Augusto vai herdar por cabeça e Maria e João vão herdar por direito de representação ou estirpe. Lembrando que o quinhão não vai ser dividido entre quem for representar. Se houvesse uma terceira pessoa, dividia por 3. Se houvesse 4, dividia por 4. Se só tivesse uma, ela ia receber a totalidade do quinhão. Então, é assim que funciona o direito de representação. Lembrando que na linha colateral é limitado aos irmãos e aos sobrinhos. Então, se você gostou desse conteúdo, serviu para você, tirou sua dúvida, deixe seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante. Eu espero que você fique bem e até a próxima.